senhores telespectadores, estou agora aqui na Serra das Meadas e a cidade que vêem na nossa frente é a cidade de Lamego. Lamego é a cidade dos palácios. Este alberga hoje um riquíssimo museu. Museu de Lamego. Tem lá peças absolutamente preciosas. Tem, por exemplo, uma coisa única em todo o mundo. É um conjunto de tapeçarias sobre o drama do rei Édipo. As tapeçarias foram feitas na Flandres. Pensa-se 1503, 1504, é seguramente no reinado del rei Dom Manuel. E foi o bispo de Lamego que as encomendou na Flandres e que decorou com elas o seu palácio, contando a história de Édipo, por narradores flamengos do Renascimento. Eles fazem do drama do rei Édipo uma festa. O rei de Tebas e a rainha Jocasta, iam casar, mas primeiro foram a Delfos e perguntaram-lhe qual ia ser o futuro. E o oráculo disse-lhes: vão casar realmente e vão ter um filho, mas esse filho assassinará o seu próprio pai e será amante de sua própria mãe. Casaram, como o oráculo tinha dito, nasceu um bebê, a rainha estava radiante, mas o rei não disse nada à rainha, encarregou os seus criados de levarem o garoto para a serra e de o deixarem ali para os lobos o comerem. Os criados, apesar de tudo, tiveram pena e não mataram a criança. Penduraram-na por umas correias lá numa árvore. Só que, entretanto, passa por ali um pastor, vê o menino pendurado na árvore, tira-o, o menino sobreviveu e quando o pastor se apresenta ao rei de Corinto, diz-lhe: olha, além das ovelhas, traga-lhe um menino que ia encher um monte. O rei de Corinto e a rainha, que eram muito boas pessoas, ficaram encantados com aquele presente e criaram-no como se ele fosse realmente filho deles. O menino chamava-se Édipo. Édipo quer dizer pés inchados. O Édipo adorava o rei de Corinto e a rainha de Corinto, que julgava que eram os seus pais. Mas a certa altura também foi ao oráculo. E o oráculo disse-lhe: tu, Édipo, matarás o teu próprio pai e serás amante da tua mãe. Que horror! O Édipo amava o pai e a mãe, então fazer crimes desses? Não. Aí despede-se do pai e da mãe e diz: olha, eu não quero ficar aqui mais tempo, e foi-se embora, até que chegou à encruzilhada dos 4 caminhos. E quando estava na encruzilhada, vai lá um homem arrogante e enxota o Édipo para a estrada, dá-lhe uma chicotada para passar, e o Édipo, que era um homem valente, disse: que história é essa? E agarra-se ao tipo que lhe deu a chicotada e atravessa-o com uma lança. Quando entra em Tebas, está tudo muito desgostoso, porque mataram o rei, não se sabe quem, há lá uma esfinge, e ninguém entrava na cidade sem responder às perguntas da esfinge. A esfinge fazia umas perguntas tão difíceis, ninguém era capaz de responder. E se não respondia, a esfinge matava a pessoa. O Édipo chegou à esfinge, a esfinge fez as suas perguntas, o Édipo respondeu corretamente, e ele entrou na cidade e foi tão festejado pelo povo que casou com a rainha. Começaram a acontecer coisas terríveis em Tebas. Morriam os rebanhos, os frutos apodreciam nas árvores, as crianças morriam nos ventres das mães, as fontes deixaram de deitar água, parecia que a morte ia estrangular a cidade de Tebas. É claro que o Édipo chamou um adivinho célebre e perguntou-lhe o que é que se passa. E o adivinho disse-lhe: é que existe em Tebas um homem que assassinou o seu pai e dorme na cama com a sua própria mãe.
É um crime horrível. Enquanto isso não for castigado, a maldição continua sobre Tebas. Bom, o rei Édipo fez tudo para descobrirem quem era esse criminoso e, a certa altura, descobriu-se, era ele próprio. A história termina dramaticamente. A rainha Jocasta, quando sabe isto, enforca-se num cinto que o próprio Édipo lhe tinha oferecido. O Édipo ouve o grito de agonia dela, corre ao palácio e com o bico da fivela arranca os seus próprios olhos e termina a história com Édipo rei, cego e mendigo, a caminhar pelas ruas da Grécia a maldizer o seu destino. O castelo e também a Senhora de Almacave marcam a força de Lamego no século XII. A catedral marca realmente a importância de toda esta região no século XVI. E finalmente este santuário da Senhora dos Remédios marca os progressos de Lamego no século XVIII. A Senhora dos Remédios é ainda hoje uma grande peregrinação aqui em todo o Ribadouro e é uma coisa bonita, pouca gente sabe. Porque é que se chama Senhora dos Remédios? A explicação é esta. Havia aqui uma pequena ermida com uma Nossa Senhora do Leite, a senhora que amamentava um menino. Ora, era costume em Portugal, quando um menino tinha dores, quando estava doente, por exemplo, dores de ouvidos, e a mãe deitava uma gota do seu leite na parte que doía e o menino sentia uns grandes alívios. Como aqui havia uma imagem vinda da Itália, uma imagem italiana, da Senhora do Leite, as pessoas que tinham algum problema vinham cá a ver se o leite da Senhora os aliviava. E foi assim que esta Nossa Senhora do Leite passou a chamar-se Senhora dos Remédios, porque ela remedeia tudo. E a Senhora hoje é um grande santuário. Esta fachada é das coisas barrocas mais bonitas do nosso século XVIII. Ela começou a ser feita em 1750 e vai até 61. O século XVIII é um período de um grande desenvolvimento aqui na região de Lamego. Bom, e as esmolas do povo permitem construir este santuário, porventura, o mais belo monumento do Ribadouro do século XVIII. O concelho é delimitado, uma longa parte, pelo Rio Douro. Aliás, é no Douro que é a alma de Lamego. A paisagem foi remodelada pelo trabalho humano. Isto, que eram ravinas de xisto pedregosas sobre o rio, foi transformado em suaves colinas de degraus, o xisto a amparar a terra, onde se põem as videiras, onde se dá um vinho. Um vinho que é o principal produto, a principal riqueza desta região. Vamos até lá abaixo visitar uma dessas quintas muito antigas em que se prepara o vinho do Porto. Na altura das guerras entre os liberais e absolutistas, há uma mulher, Mariana Pacheco Pereira, que toma posição de um dos lados, arranja uma guerrilha e com a sua guerrilha fortificava-se aqui
e deu muito que fazer. Não sei se era liberal, se era absolutista, isso não interessa nada. É uma caudilha nessa guerra civil. E tornou-se célebre, e a quinta onde ela estava chamavam só a Quinta da Pacheca. Ainda hoje fabricam um vinho delicioso, que é apenas uma das pequenas parcelas da imensa produção de vinho aqui da região do Douro. Isto produz por ano da ordem dos 80 milhões de litros. Bom, é uma das grandes riquezas do país. Infelizmente, começa-se no mundo a beber outras coisas, a beber menos vinho. Portugal não ganha nada com isso, mas é claro, contra isso nós não podemos nada. Egas Muniz viveu aqui em Britiande muito tempo, até se dizia que a casa dele era esta. Tem realmente uma grande porta, que é muito antiga, e isso levou as pessoas a pensar que seria esta a casa do Egas Muniz. Vem lá em cima uma lápide. A lápide diz que Egas Muniz viveu em Britiande. Isso é verdade. E puseram a lápide na casa mais antiga da vila. Em todo caso, penso que esta casa será do século XIV ou XV. Portanto, não era realmente esta a casa de Egas Muniz. Sabe-se hoje onde era a verdadeira residência de Egas Muniz. Era uma casa protegida por muralhas, o que só por si indica que é muito antiga. Só no século XII é que os fidalgos tinham que fazer muralhas para se defender das populações e dos bandoleiros, mas vê-se ainda o que resta do que foi a moradia do principal fidalgo português do século XII. Mas com o tempo as coisas dão muita volta. A casa senhorial, dentro da mesma quinta, vem a surgir noutro sítio e que pertenceu aos marqueses de Castelo Melhor, no século XVII. É realmente um dos lugares mais bonitos aqui do Ribadouro. Vou-lhes contar uma lenda. Diz que Egas Muniz era um fidalgo importante quando soube que a Condessa Dona Teresa estava para ter um menino, foi ter com o pai, que era o Conde Dom Henrique, e disse: ó Conde, quando a Condessa tiver um menino, seja menina, quero ser eu a criá-lo. E o Conde Dom Henrique disse-lhe: está bem, tu é que vais criar o nosso filho. A criança nasceu, o Egas Muniz foi logo lá buscá-lo, mas o Conde disse: ó Dom Egas Muniz, olha, infelizmente, o menino, coitadinho, é tolhido das pernas. Este menino nunca poderá montar a cavalo, portanto nunca vai ser um homem, nem vale a pena criá-lo. Mas o Egas Muniz disse: senhor, eu tenho muita fé em Deus, vou criar o menino assim mesmo. Bom, é claro que essa lenda do Dom Afonso Henriques nascer com as pernas tolhidas pode ter algum fundo de verdade. O nosso grande Dom Afonso Henriques, quando nasceu, pelo menos aos olhos do povo português, tinha dois defeitos. Imaginem que a mãe era espanhola e o pai era francês. Quer dizer, naquele menino não havia nada de português. E quem é que lhe tirou esse defeito da ascendência estrangeira? É o aio Egas Muniz, quem faz daquele menino, filho de dois estrangeiros, o valente cavaleiro que veio a ser rei de Portugal. Ele é que fundou a vila de Britiande, talvez sobre as ruínas de uma antiga vila romana, fez a igreja e esta pia batismal. É uma coisa românica, talvez do século XII. Portanto, é muito possível que seja a própria pia que Egas Muniz pôs aqui, e é também muito possível que alguns dos muitos filhos de Egas Muniz aqui tenham recebido as águas do batismo.
das 24 freguesias do concelho, a maioria já são vilas. Há só 7 ou 8 aldeias, quase tudo vilas. E todas as vilas têm que ver, têm curiosidades. A famosa broa de Lamego, que se vende em todo o país, nas grandes superfícies, é aqui de Lalim e é realmente muito boa. Lalim é uma terra histórica importante e que tem o Pelourinho, porque isto era cabeça de um concelho, mas não julguem que os concelhos eram antigamente como agora. Não, os concelhos eram grêmios de vizinhos, era maneira de resolver a vida coletiva no lugar. E está aqui até uma casa que era a Casa da Câmara. Lá está escrito que é a Casa da Cadeia. A cadeia era embaixo da Câmara. Em cima reuniam-se os juízes da Câmara, os homens bons, eles é que administravam justiça, e a cadeia era embaixo. De maneira que quando eles metiam um homem na cadeia, ouviam-no e se entendiam que era caso de cadeia, deitavam-no lá para baixo. Mas vamos entrar na Câmara porque há lá que ver. Por iniciativa da Junta de Freguesia, estão aqui representadas as figuras mais importantes da história de Ladim. O primeiro é um hipotético Lalinus. Seria um romano que teria dado o nome à terra. Realmente não há nenhuma prova da sua existência, é uma hipótese, pode ter havido um Lalinus. A seguir, já é verdade, temos o Egas Muniz. Depois está aqui Dom João de Menezes, foi senhor da terra no século XVI, e o último é o mais importante de todos, é o Conde Dom Pedro. O Conde Dom Pedro é filho do rei Dom Dinis e é o fundador da história em Portugal. O Paço de Lalim era uma casa que ele tinha aqui. A base das paredes ainda são do tempo do Conde Dom Pedro. É claro, depois a casa foi habitada, os novos moradores precisaram de lhe dar algum conforto, acrescentaram-lhe um andar e hoje ninguém dirá que aqui viveu alguém que foi uma das maiores figuras da história medieval de Portugal. O conde morreu entre janeiro e junho do ano de 1354. Não era novo, deveria andar quando morreu pelos 75 anos e passou os últimos 20 anos da sua vida inteiramente em Lalim. Diante do portão do antigo Barão de Lazarim, e o que é famoso em Lazarim é o entrudo, festa pagã, que corresponde à antiga festa dos rapazes e em que se dizem os testamentos dos rapazes às raparigas, do compadre às comadres e depois da comadre aos compadres. Os testamentos são tão frescos que eu tenho-os aqui escritos, mas não vou ler nenhum. Vamos antes ver as máscaras. No entrudo, rapazes e raparigas usam as caretas. As caretas têm quase todas chifres. As caretas representam o demónio. O chifrudo do demónio tem chifres. E isto é o demónio à solta que anda no entrudo. É o que quer dizer estas máscaras, que aliás são algumas extremamente interessantes. Queria só dizer que o concelho de Lamego tem muito mais coisas para ver. A bem dizer, em cada freguesia há uma curiosidade, uma tradição, uma história pitoresca para contar, um costume, um palácio antigo, uma rua pitoresca.
é das regiões mais características do país. Agora vem o verão, o senhor telespectador venha ver com os seus olhos. No verão há tempo para tudo. Faço este convite. Venham até Lamego ver o Portugal antigo.